O seu ego é do tamanho da sua fraqueza, porque quanto mais a sua necessidade de se sobressair em relação aos outros, maior, no fundo, é a sua insegurança. O seu ego é o seu grande inimigo. Ele te impede de evoluir, de buscar a verdade e de ter conexões profundas e verdadeiras. O ego nada mais é do que uma camada de proteção que protege pessoas que estão fragilizadas emocionalmente ou inseguras em si mesmo. Existe uma grande diferença entre arrogância e confiança. Você não precisa se sobressair em relação aos outros, você não precisa diminuir os outros, ou você não precisa se considerar como o especial. Basta você saber quem você é, saber da sua capacidade e deixar que isso naturalmente seja percebido, porque é a verdade. Quanto maior a nossa ignorância, maior a necessidade de nós nos provarmos ao outro, e maior também é o nosso entendimento de que sabemos mais do que realmente sabemos. Sócrates falou certa vez que só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca à frente de quem acha que sabe alguma coisa. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, ele ocorre quando a gente percebe a nossa ignorância. Porém, o ignorante, ele nunca vai perceber a sua própria ignorância. E com isso, no profundo dele, ele é uma pessoa insegura. Ele é uma pessoa que ele está perdido em si mesmo. E para lidar com esse fato, ele precisa inflar o seu ego. Ele precisa proteger esse ego, porque é a única forma de ele se sentir alguém. O oposto do ego não é a fraqueza. O oposto do ego é a humildade. E a humildade nada mais é do que você amar a verdade como ela é. Tem uma frase de Epicteto que é mais ou menos assim: se alguém te falar algo de ruim sobre você, e isso for uma verdade, corrija a si mesmo. Agora, se isso for uma mentira, apenas ria disso. É assim que você tem que lidar com as críticas, por exemplo. Se alguém fala algo sobre você e você simplesmente já rejeita aquilo antes de escutar, é porque o seu ego está tentando se proteger. Porque ele precisa estar certo, porque é assim que ele vai se sentir com o valor. Mas se for verdade, e se de fato às vezes eu sou uma pessoa inconveniente, e se de fato às vezes eu sou uma pessoa mal educada, e se de fato às vezes eu sou uma pessoa egoísta, essa crítica ela pode me ajudar a rever os meus atos e me tornar uma pessoa melhor. Bom, estou pensando no que ela disse, mas eu não consigo ver na prática nenhuma evidência, nenhum fato, ou então nenhuma outra pessoa concordou com essa fala. Então, apenas eu tenho que rir disso. Porque muitas das vezes também o que a outra pessoa fala diz mais sobre ela do que sobre quem está ouvindo aquilo que ela está falando. Por isso entenda que a humildade, ela te tira dessa guerra de defesa. Ela te tira dessa necessidade de se provar o tempo todo e ela te faz olhar para as coisas que realmente importam. A verdade, as virtudes, as qualidades e a sua própria evolução. E aqui eu entro no grande ponto do vídeo. O ego é o seu maior inimigo porque ele te impede de evoluir. Porque a partir do momento que você vive uma mentira que o seu ego conta, você se torna uma pessoa que não vai para frente. Porque você está vivendo em uma fantasia. Agora, quando você olha para a verdade e quando você abre mão do seu ego em prol da verdade, você se torna uma pessoa que evolui continuamente. Era isso que Sócrates queria nos explicar. Quando eu entendo que nada sei, eu busco saber mais. Porque eu entendo que eu preciso saber mais. E é isso que me faz evoluir, é isso que me faz conquistar novas coisas, é isso que me faz lidar com o processo. Outra coisa que o ego te atrapalha é quando você acha que você tem que conseguir as coisas de primeira, como se você fosse especial ou que o mundo girasse em torno de você, quando não é. Vai ser difícil para você, vai ser difícil para mim, vai ser difícil para todo mundo. Então entenda que na vida você vai ter que tentar várias vezes, você vai ter que sofrer no início, você vai ter que se esforçar, você vai ter que se frustrar.
e tá tudo bem. É assim que as coisas ocorrem. Mas o seu ego, ele tenta te convencer que não. Você é especial. Se não deu certo com você, é porque o universo não quer que dê certo. Percebe como às vezes a gente se acha mais importante do que de fato a gente é? E tudo isso só nos atrapalha, porque na primeira frustração a gente desiste, porque a gente se acha especial. Por isso, se você quer superar o seu ego e evoluir como pessoa, você precisa colocar em prática 4 lições muito importantes. A primeira é: olhe para o progresso, para os seus projetos, para os seus objetivos e menos para o seu eu. Nada é sobre você. Entenda que você vai ter que se dedicar, você vai ter que se arriscar, como eu falei anteriormente. Foque nos seus projetos, foque nos objetivos, foque na evolução e não em si. Então, às vezes, você vai ter que abrir mão de características suas. Às vezes, você vai ter que abrir mão de certezas suas. Quando você está focado no eu, você não quer colocar nada em xeque sobre você mesmo. Suas crenças, seus hábitos, seus sentimentos. Mas às vezes você vai estar errado. Mas seu ego diz que não. Você está certo. Você tem que ser reconhecido. Você tem que ser validado. E isso só te impede de focar nos seus projetos. Porque são esses projetos que vão mudar a sua vida. Né? Começar na academia, começar a estudar, começar um empreendimento. São os seus projetos que de fato vão mudar a sua vida e não ficar apegado ao seu ego. O segundo ponto é: busque a evolução e não o reconhecimento. Quando você busca o reconhecimento, você quer que as pessoas confirmem o seu status quo. Você quer que as pessoas validem aonde você está. E se elas validam onde você está, você não muda, você não melhora. Você está olhando para o lugar errado aqui. Você tem que olhar a evolução. Você tem que buscar o que é que não está bom, o que é que pode melhorar. Porque se algo não está bom, não significa que eu sou uma pessoa horrível, péssima. Não significa. Nós, seres humanos, temos mais erros do que acertos. Temos mais dificuldades do que facilidades. Temos mais falhas do que competências. Se você entende isso, você aprende que você tem que buscar evolução contínua. Eu sempre posso aprender um pouco mais. Eu sempre posso evoluir um pouco mais. Em que área quer que seja. Eu posso melhorar meu condicionamento físico. Eu posso aprender coisas novas. Tem uma frase de Newton que diz que o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Então, tem muita coisa que a gente não sabe. Mas se você ficar preso ao seu ego, você acha que você tem que apenas confirmar as suas convicções. Platão vai dizer que essas opiniões só nos afastam da verdadeira verdade. A verdadeira verdade, ela é colocada em xeque através do diálogo com outras pessoas, através da observação contemplativa de como as coisas são, e não a partir do meu próprio umbigo. Se eu olho tudo a partir do meu próprio umbigo, eu me torno uma pessoa pequena, e isso só paralisa a minha vida. Por isso, busque evolução. Entenda que o seu eu de agora não vai ser o seu eu para sempre. Isso é só um estado atual, um recorte, uma fotografia, que o tempo inteiro vai mudar, porque você é um ser que está em constante evolução. Tem uma metáfora que ela diz o seguinte: você é uma ilha. Quanto maior a sua ilha, maior a praia dessa ilha. Mais quilômetros existem de praia nessa ilha. Ou seja, a ilha é o seu conhecimento. O oceano é a sua ignorância. Quanto maior o seu conhecimento, maior a sua percepção de ignorância. Por isso que uma pessoa que conhece pouco, estuda pouco, lê pouco, aprende pouco, ela acha que sabe muito. Esse é o grande paradoxo. Quando eu menos sei, mais eu acho que sei. E quanto mais eu sei, menos eu acho que sei. Então, se você é uma pessoa que tem muitas certezas, que acha que sabe de tudo, provavelmente você sabe de muito pouco. E se você é uma pessoa que tem convicção que você sabe pouco, já é um sinal que você já sabe mais do que boa parte das pessoas. Terceiro ponto, seja sempre um aprendiz. Quem não senta na cadeira de aluno nunca vai estar na posição de professor. Entenda que primeiro você tem que aprender antes de ensinar.
antes de fazer, antes de praticar. Não seja aquela pessoa que tem aversão em aprender, que não consegue ouvir outra pessoa, que não consegue aprender com outra pessoa, independente de que pessoa seja a que você está ouvindo. Possa ser que seja um juiz, um prefeito, mas também possa ser que seja uma pessoa simples que você vê na rua. Todas as pessoas elas podem nos ensinar. Sabe por quê? Porque cada pessoa vê o mundo por um ângulo diferente. O ângulo que eu vejo é diferente do ângulo que meu amigo vê. Então, mesmo que eu possa ser formado e ele não, talvez tenha coisas que ele está enxergando que eu não estou enxergando. Então, quando você apenas quer a validação das suas próprias certezas, quando você quer apenas reconhecer e validar o seu ego, você deixa de ser um aprendiz. E, novamente, isso é o seu grande inimigo. Ou então, às vezes, você deixa de ouvir o seu companheiro, a sua companheira, porque você acha que você está certo. Você acha que quem só erra é o outro. Percebe como isso atrapalha o seu relacionamento? Atrapalha você viver bem com as pessoas? Por isso, nunca deixe de ser um aprendiz e nunca deixe de ouvir com atenção tudo aquilo que o outro pode te trazer. Porque às vezes a solução da sua vida está naquela escuta que você não dá a uma outra pessoa. E a quarta e última lição que eu quero te trazer hoje é: medite sobre a imensidão. Isso é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Parar na janela da minha casa e observar a natureza na extensão que ela é. Observar o céu na extensão que ele é. O tamanho das nuvens, o tamanho do sol, o tamanho da lua. Perceber que eu sou um grão de areia em meio a tudo isso. Meditar sobre essa imensidão me coloca no meu lugar. Mas não apenas isso, me faz refletir sobre uma realidade que é maior do que eu mesmo. Me faz entender que há muita coisa ainda a entender, a aprender, a evoluir. E isso faz crescer dentro de mim um desejo de evolução pessoal. E essa evolução me faz buscar a transcendência, me faz buscar a conexão interior, me faz buscar me tornar uma pessoa profunda. Quando você olha apenas para si, para o seu eu, para o que eu sinto, para o que eu penso, você está vendo uma realidade muito pequena. E com isso você se torna uma pessoa rasa. Mas quando você não apenas olha para o eu, mas olha para o todo, para a realidade, você entende que há muitas coisas ainda a serem compreendidas. E isso te faz se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa com mais profundidade. E essa profundidade te faz pensar melhor, refletir melhor. E essa reflexão te faz tomar melhores decisões, melhores ações. E a sua vida só tende a mudar. Por isso, reflita sobre o seu ego. Perceba se ele está sendo um inimigo da sua evolução. Coloque em prática cada lição que eu te trouxe. Reflita sobre isso. E você vai ver que uma nova realidade irá aparecer para você.